Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E hoje dando continuidade ao nosso tema, que é a lembrança da existência corporal. Vocês se recordam que no programa anterior nós vimos que sim, os espíritos se lembram, os espíritos que desencarnaram, quando eles começam a recobrar a sua memória, eles se lembram, lógico, da sua existência corporal, das experiências que tiveram. E muitas vezes vários dão risada de si mesmos. Quando a gente lembra, quando a gente está adulto e a gente lembra das nossas experiências de quando nós éramos jovens, adolescentes, e muitas vezes nós damos risada de nós mesmos, não é? Então, da mesma maneira, os espíritos, ocorre a mesma coisa com os espíritos. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto, porque no programa anterior muitas coisas interessantes foram ditas. Nós vimos que os espíritos podem também lembrar de coisas minuciosas, de momentos que foram importantes para eles, e eles lembram não apenas dos fatos ali, mas como lembram do que eles pensaram naquele instante. Então, são várias coisas que você pode aprender e pode buscar nos programas anteriores. Hoje nós estaremos dando continuidade a esse tema, a lembrança da existência corporal. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Solange já fez aqui um reviver para você estar atento, você saber sobre o que nós estaremos falando. Nosso abraço a cada um dos telespectadores que participa do nosso programa ao vivo, Espiritismo Sem Mistério, Livro dos Espíritos, mas também o abraço que nós enviamos para toda essa equipe, graças à qual este programa chega até você. A Solange aqui vai a nossa equipe muito querida, não é? Isso, lá, André, a Fernanda Lima, o Jefferson Carvalho, o Valdeci Lourenço, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Graças a eles, você recebe tudo isso, com muita qualidade. Então, podemos dar continuidade, lembrando que hoje nós temos pergunta-desafio e nós queremos que você entre em contato conosco. Pode ser através do YouTube da TV Mundo Maior, pode ser através do WhatsApp, 0 Operadora 11 996 433827. Quase que eu esqueço, isso são as férias, viu? A gente fica com o tico e o teco devagar. E além disso, então, você escreve pra gente. A nossa pergunta desafio, eu vou pedir pra Fernandinha colocar pra gente na tela. Põe pra gente, Fê. Olha lá, pergunta desafio. Depois da morte, lamentamos não ter mais o bife, a batata frita e o arroz com feijão? Você que está em casa nos assistindo, você vai continuar vivo do outro lado, não é? Então a pergunta que tem a ver com o tema de hoje é esta. Depois que você morrer, vai ter saudade ainda do bifinho bem passado ou mal passado, da batatinha frita, daquela comidinha que antes você gostava tanto e você não ficava sem? Você já pensou nisto? Vamos estudar com o Livro dos Espíritos e ainda hoje nós teremos essa resposta, mas você já pode dar a sua opinião. Você imaginou se você vai passar por isso? Alguns não gostam de bife, mas já pensou se você não vai sentir falta da couve, da abobrinha refogada, do chocolate, do sorvete? São várias Tem muita coisa boa. Apreciações gustativas. Então, você poderá participar com a gente através destes canais que a Solange já passou e nós teremos a alegria de ler o seu nome aqui, a sua resposta, a sua dúvida, a sua pergunta. André, antes da gente iniciar, só passando para você, lembrando que a sua participação é importante no Clube Amigos da Boa Nova. Liga para a gente, o telefone mudou, agora nós estamos com números novos e eu vou passar aqui, olha, 0 Operadora 11 2458 3214. Ou então, anota aí, 0 Operadora 11 97261 0272. Então, você tem a oportunidade de participar e ajudar a Boa Nova a também fazer mais por mais pessoas, tá bem? Agora, nosso abraço a todos os telespectadores, nosso abraço especial lá para a nossa querida Leila Bombazar, que está em Salerno, na Itália, traduzindo o nosso programa ao vivo para os seus amigos que estão com ela. Um grande beijo para você, Leila, um beijo para todos os irmãos italianos que com você estão acompanhando o nosso Espiritismo Sem Mistério, sem falar de outras pessoas em diversos lugares do mundo que também fazem parte desta grande família, ok? Então agora nós vamos ao primeiro slide, um slide que é uma imagem muito interessante que a Fernandinha vai pôr para a gente pensar a respeito. Olha aí, o assunto do Livro dos Espíritos que estamos tratando, ele está colocado entre as questões 304 até a 319.
do Livro dos Espíritos, e como a Solange já falou, diz a respeito da lembrança que o espírito vai ter daquilo que ele viveu na Terra, na sua existência corporal. Então, agora, na imagem do próximo slide, você vê que é muito interessante, não é? Volta um pouquinho, Fernandinha. É uma imagem muito bacana. Eu queria comentar rapidamente, olha, a caveirinha ali é o fulano que desencarnou, não é? Isso. E as roupinhas que ele usou durante a sua estada na vida física, você está vendo ali no guarda-roupa, não é? É uma oportunidade de pensarmos a respeito das inúmeras personagens que nós já vivemos quando estávamos na Terra. E olhando essas personagens, a gente vê que um mesmo espírito pode ter sido homem, mulher, ele pode ter tido uma condição mais simples, ou então uma condição financeira mais favorável, porque você vê, existem vários tipos de modelos ali. Tudo isso traz as experiências, né? O espírito vivencia as diversas experiências em cada uma, né, dessas vidas, daquilo que ele precisa passar, porque depois que ele desencarna, os horizontes dele se ampliam e ele passa a entender melhor essa questão do plano espiritual, ele passa a entender melhor a importância da reencarnação, do que ele vai ter que fazer numa nova vida que ele vai ter, do que ele vai ter que aprender e modificar. Podemos ir? Podemos. Estamos esperando. O Então, próximo slide. Próximo slide. Vamos lá. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a última que acaba de deixar. Traduz para nós, Solange, você que está a mil que por você hora tá meio hoje. falante hoje, eu tô achando. Eu também acho, mas é muito bom. Mas vamos lá. Então, gente, será que o espírito, ele se lembra? Bom, é fácil você lembrar, você desencarnou. É lógico, a hora que você vai retomando a memória, é muito mais simples você lembrar dessa encarnação que você acabou de deixar. Mas será que você vai se lembrar de todas, das outras encarnações anteriores a essa? As que precederam, ou seja, as que vieram antes dessa última encarnação? Vocês viram aqui que a Solange não lembrava nem o telefone do WhatsApp que anterior, isso, não é? Mudou o Ela telefone. tá de férias, ficou 15 dias de Isso férias, é já esqueceu, gente. tá vendo? Olha lá. Imagina, já. você desencarna depois de 80 anos na Terra. Pronto. Vai pro plano espiritual. Será que você, assim, recorda de repente todas as vidas do passado? Essa é a pergunta que Kardec fez. E agora a gente vai para o slide seguinte, o número 3, ver a resposta que os espíritos deram. Vamos dar uma olhada nela? Vai lá, Solange. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas do caminho que o viajante percorreu. Mas dissemos que ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os em razão da influência que tem sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, elas perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Deixa aí na tela o slide, Fernandinha, e a gente vai comentar rapidamente. Veja só, o espírito acumula todas as experiências que dizem respeito ao seu estado presente, aquilo que ele já viveu antes, as encarnações que ele já teve, elas ficam acumuladas na sua memória grandiosa, aquilo que registra tudo. Agora, é mais fácil que ele se recorde. Veja só, uma coisa é estar acumulada, a outra coisa é ele acessar de uma forma lúcida. Ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos que ele já viveu. Ele vai recordá-los, ele vai começar a percebê-los em razão da influência que estes atos têm sobre o seu estado presente, aquilo que ele está vivendo naquela época. É mais ou menos o que acontece quando você dorme e no dia seguinte você desperta, você acha que não sonhou nada. Mas você sai de casa e você vai até um bar ou buscar a padaria, buscar pão. E quando você chega na padaria e você pede o pão e o padeiro te traz o pão, aquela baguete comprida, você fala assim, nossa, agora eu tô lembrando, essa noite eu sonhei que eu tinha ido numa padaria, alguém me deu um pão. Ou seja, aquele momento da vida física fez com que você reconectasse com aquela lembrança que estava dentro da sua mente, mas não estava lúcida. É mais ou menos a semelhança do que acontece com o espírito quando ele está do outro lado da vida. Ele não terá acesso imediato a todas as experiências, mas ele vai se recordar basicamente daquelas que estão ligadas ao estado em que ele se encontra naquela época.
Agora, naturalmente, as pessoas vão querer, muitas vezes, voltar a lembrar de como ele foi criado, quando é que Deus o soprou para ele ser espírito, aquela coisa toda. Essas são as existências que estão marcadas lá na infância do espírito e que não tem nenhuma importância na ordem lúcida para a formação do estado mental geral, porque as primeiras existências são bastante precárias, são bastante embrionárias, rude, né? Nós somos muito rústica e necessariamente não estamos nos lembrando de coisas que aconteceram na fase da vida humana. Nós não fomos criados basicamente como seres plenos, inteligentes, com a inteligência completa. Nós estamos vindo numa evolução constante. Então, essas que estão lá para trás, naturalmente nós vamos ter uma coisa que não tem muita importância a gente ficar acessando, porque elas não serão fundamentais para a nossa renovação. Então, agora nós vamos ao próximo slide. Vamos acompanhar a leitura, Solange? De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? O que ele acha? O corpo que acabou de ficar na Terra, como que ele vê esse corpo? Como ele se relaciona com essa realidade? É mais ou menos dizer assim a você que está nos assistindo, como que você vai se defrontar com o seu enterro, o seu defunto, o corpo físico? Eu fico pensando, André, às vezes para algumas pessoas é até difícil da gente entregar algo que é nosso, entregar uma roupa, doar, enfim, né? De repente, e o nosso corpo? Como que nós vamos enfrentar isso? Porque é algo que não, né? Se a gente tem medo assim de se desapegar de coisas que são tão mais simples, imagina de nós mesmos, do nosso corpo. Então, agora a Fernandinha vai colocar para nós o que os espíritos responderam a essa pergunta. Vamos lá, pergunta 309. Olha a resposta que os espíritos nos dão. Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Naturalmente que essa resposta os espíritos estão dando considerando o fato de a pessoa estar se recordando de uma encarnação em que, na última oportunidade, ele esteve doente, esteve sofrendo, passou por dificuldades, e que agora, do lado de lá, ele pode se sentir sem dores, sem sofrimentos, porque é uma das coisas que costuma acontecer com o corpo doente, que está, vamos dizer, prendendo o espírito na matéria, é que quando o corpo se desagrega, o espírito está livre daquele aprisionamento. Então ele sente isto, mas existem condições para que esta sensação seja dessa forma. Não quer dizer que são todos os espíritos que vão sentir dessa forma num primeiro momento, mas segundo a separação do corpo e da alma, naturalmente que aquele peso, aquela coisa, é mais ou menos assim, você estava dormindo e se sentia leve, se sentia feliz, volitando. De repente você volta para o corpo, e aí você sente, ai, nossa, eu estou aqui nesse corpo pesado, esse corpo denso. Isso é uma sensação comum a muitas pessoas. Então, à medida em que o espírito se vê livre deste arcabouço de cal, né? Ele vai se sentir, ai, agora estou mais leve, estou melhor. Agora, Kardec, ele vai adiante na pergunta 310, que você vê, 309A, ele faz uma subpergunta dentro da 309, que a Fernanda vai colocar para nós na tela. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? É uma outra pergunta interessante. Você vai ver o corpo, você não está mais nele, mas o corpo vai estar reagindo à natureza. Esta reação à natureza, agora você está vendo, você está presenciando. Como é a reação que os espíritos têm em relação a isto? Kardec pergunta, e vamos ver na resposta seguinte do slide 309A, o que foi que os espíritos disseram. Vamos lá? Quase sempre de indiferença, como por uma coisa que não tem mais. Então, o que ele está considerando é que os espíritos que estão com lucidez, vendo a sua condição agora de liberdade, eles veem aquele corpo como quando você vê uma roupa antiga que está desgastada, surrada, e que você vai colocar para pano de chão ou vai jogar no lixo. A gente poderia dizer que são espíritos que estão numa condição razoável, André? Estão mais numa ou menos condição lúcida, conscientes do seu estado normal, espiritual, né? Que não estão em desequilíbrio, que não estão num sofrimento. Não, são espíritos, porque como nós já vimos nas respostas anteriores,
A condição de lucidez do espírito depende da sua mente, de como ele trabalhou o seu relacionamento com a espiritualidade dele enquanto estava encarnado. Se ele não viciou a mente, se ele não se apegou ao mundo físico, se ele aprendeu a olhar as realidades essenciais da vida que segue a vida da carne, São vários fatores, ele terá uma condição mais lúcida de poder encarar esse momento. Agora, imagina aquela pessoa que acha que o corpo é a sua casa, que tudo que ele tem de material é o seu patrimônio, que ele não pode se ausentar porque aquilo é toda a esperança, o que ele depositou de esperança na vida toda. Certamente que não será assim, que ele vai encarar um corpo sendo o seu corpo decomposto, em decomposição, né? Para ele vai ser um choque muito grande. Ele vai estar sofrendo o choque de ver aquilo que ele achava que era indestrutível se desfazendo. Por quê? Porque durante a vida ele achou que o corpo era o espírito. Ele não achava que ele era um espírito que tinha um corpo. Ele achava que ele era um corpo que tinha um espírito. E isto é o problema. Então, para os espíritos que têm essa preparação, esse conhecimento, esta lucidez em relação à sua realidade sobrevivente, quando ela acontece, primeiro, eles têm equilíbrio mental para suportar o choque. Eles conseguem perceber com mais facilidade a presença dos amigos invisíveis que estarão ao seu lado neste transe, neste processo de separação. Então, os espíritos amigos estão conosco, nosso protetor, nossos espíritos familiares. Mas se a nossa mente está lúcida, é muito mais fácil identificá-los. Mas se a gente está entorpecido pelo medo, pelo apego à matéria, por não querermos nos ver livres daquilo, nós não conseguiremos perceber a presença destes amigos. Então vai ser muito mais complicada esta nossa separação. Por isso é que a mente, Solange, é fundamental para o desenvolvimento deste equilíbrio. Como nós estaremos na Terra nos relacionando com as realidades espirituais e com as realidades materiais. Nós seremos proprietário das coisas ou as coisas é que serão proprietárias de nós? Isso é tão importante porque a gente vê como é bom a gente se preparar para uma situação dessa. Que é algo que se tem alguma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer na nossa vida, é isso. Então é bom que cada um esteja já se preparando, porque é uma realidade que vai ter que ser enfrentada. E é interessante saber que quando você tem um certo nível, né, um certo equilíbrio, você vai lidar com o seu corpo de uma forma, larguei aquela roupa ali, não quero mais saber, não preciso mais, não tem problema que se decomponha, eu não sou isso. Exatamente, não tenho medo. E eu tenho o apoio daqueles que me estarão amparando. Então você não estará sozinho. Por isso é que quando você tem essa noção, aquilo que você está vendo não é você. É apenas a roupa que você vestiu. Você manda para a lavanderia, você manda para a lata do lixo, não sem respeito, porque você vai ficar grato por todas as boas coisas que você pôde experimentar usando aquela roupa, mas como alguém que não é aquilo, que não está indo para debaixo da terra, ok? Agora, temos o slide seguinte. Ainda dentro dessa mesma temática, nós temos o slide 8. Que é a pergunta 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Quando se fala de ossos, nós poderíamos imaginar se tratar de uma visita à tumba e ver se o osso está lá, se era o fêmur dele, se é a costelinha que ele teve. Será que esse osso é meu? Se dedinho... Não, mas não é só em relação a isso, né? Se a falange média, a proximal, a distal, se eram as falanges que ele tinha. Não é só em relação a isso. Porque isso a tumba geralmente marca com bastante clareza. Mas ele também está querendo saber se o espírito reconhece os outros objetos que lhe haviam pertencido quando ele estava na Terra. O sapato, o relógio, o colar, as joias, os bens que ele guardava ligação. O espírito identifica isso depois que ele está do outro lado da vida? Vamos ver a resposta à pergunta 310 lá no slide número 9. Vamos lá, Fernandinha. Algumas vezes
Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual considera as coisas terrenas. Bem, para que se preocupe o espírito com esta realidade, que é de ver as coisas materiais e identificá-las, depende de como ele está visualizando essa realidade espiritual. Os espíritos amigos nos explicam que essa ligação é mais comum nas entidades que estão em uma condição menos elevada. Eles estão presos aos mundos mais terra-terra, não é? Quanto menos elevado é o espírito, mais ele se preocupa com os objetos que ficaram, uma preocupação de querer saber o destino. Em alguns casos, até mesmo em querer continuar a dominar, não é? A dominar aqueles que ficaram como seus herdeiros, ou a querer pedir contas do que eles fizeram em relação ao patrimônio que ele deixou. Isso são apegos, não é? Agora, quanto mais é elevado, menos consideração ele tem em relação aos bens que, a princípio, ele estava possuindo. Ele não era dono, ele era apenas possuidor. E isto é que vai fazer a diferença de quanto um espírito é capaz de estar vinculado, seja aos seus ossos ou aos ossos do seu antigo corpo, seja aos bens materiais que ele achava que lhe pertenciam. Agora, nós temos a continuidade deste mesmo tema na pergunta 311. Vamos a ela, Fernanda? O respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? Aqui é uma outra coisa interessante. Quando se fala de respeito que se tem às coisas deixadas pelo espírito, muitas vezes algumas pessoas dizem assim: ai, meu filho morreu faz 15 anos e eu nunca mais mexi nas coisas dele. O quarto dele está do jeitinho que ele deixou. Precisamos ver se isso se enquadra nesse respeito. Porque talvez isso seja apenas uma maneira dos pais ou das pessoas que o amaram cultivarem a presença de alguém que já não está mais ali. Ou não querer tocar nos bens como sendo a última forma de você ter um contato com aquele que você amou e acha que agora foi embora para sempre. Porém, não é desta forma que devem ser consideradas as coisas. Quando se fala a respeito dessa permanência dos objetos, por um respeito, isso não precisa estar com o mesmo cenário, o mesmo quarto, os mesmos bens nos mesmos lugares. Ter o respeito pela memória pode fazer com que você se desfaça de uma parte ou que você guarde alguma coisa, não é? Para essa coisa ficar um pouco ainda viva, né? Eu, por exemplo, meu avô, que morreu faz 24 anos, ontem fez 24 anos que meu avô Andrade, pai da minha mãe, desencarnou, ele tinha um pincel de barba, pincel de barba que ele usava. E esse pincel de barba está comigo. Eu não uso o pincel de barba, mas está lá na gaveta do meu banheiro. Já está bem gasto, já está assim, quase puído, assim, os pedacinhos daqueles pelinhos, isso. do pincel. Mas era do meu avô, então é um momento em que você tem essa lembrança. Mas eu não fico, ai, meu avô, põe aquilo no meu bolso, ando com aquilo como se fosse um pé de coelho para dar sorte. Não. É um contato, né? Mas é essa a pergunta. É uma experiência que eu também queria contar, porque meu pai desencarnou no ano passado, em junho de 2019. E eu guardei comigo uma coisa que era muito característica dele, era um gorrinho. Ele tinha muito frio e ele toda noite usava um gorrinho amarelo e preto. Então eu guardei esse gorrinho para mim. Fico com ele ali do lado. Então, agora, vocês não imaginam como ela fica bonita dormindo com o gorrinho. Eu não visto o gorrinho. Eu vou tirar uma foto aqui. Eu não visto o gorrinho. Vou tirar uma foto dela com o gorrinho, aí eu trago aqui para mostrar para vocês. Eu não uso o gorrinho, tá lá do lado. Tô enchendo a paciência dela. Agora, a pergunta dos espíritos, que o Kardec faz aos espíritos é: se esse respeito, se essa forma de você cultuar os objetos que o espírito deixou, atrai a atenção dele sobre esses mesmos objetos, e o espírito vê esse respeito com um prazer. O espírito gosta que você não mexa nas coisas dele, que você não faça nada com os objetos que eram dele. Isso será que é atraente para o espírito?
Vamos ver então o que os espíritos responderam. Vamos lá. O espírito é sempre feliz por ser lembrado. Primeira frase importante. Se o espírito for lembrado naturalmente por uma boa coisa, isto faz ele se sentir feliz como você que está me assistindo. Se alguém se lembra de você, te manda uma mensagem particular, não essas mensagens genéricas que um é copia e cola, não. Alguém escreve um bilhetinho para você, alguém que vai em algum lugar e traz uma lembrancinha, uma peninha de índio, porque foi lá no Pantanal. Você não fica feliz que essa pessoa estava pensando em você lá? Então, mesma coisa acontece com os espíritos. Os espíritos sempre são felizes por serem lembrados. Porém, continua aí o slide, Fernandinha. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória, trazem-no à sua memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vocês e não seus objetos. Então, observamos que para os espíritos, o pensamento das pessoas é mais importante do que o culto aos objetos. Os objetos não são a fonte que atrai o espírito. É a lembrança, a memória do ente querido que pensa naquele que partiu e que faz com que ele volte. E ele procure ver o carinho com que você está cuidando das coisas dele ou com que você está preservando essa memória. Então, isto é que atrai o espírito. Não é o gorrinho que está lá na cama, que a Solange tem do lado, que faz o pai dela toda noite aparecer lá na cabeceira da cama dela. Não. Mas é a lembrança que ela está tendo aqui no programa hoje, sem ter o gorrinho perto, dessa ideia que faz com que o pai se lembre ou sinta aonde ele está, que a sua filha continua tendo carinho por ele. É isso que pode atraí-lo, não é? Não é o gorrinho, porque o gorrinho nem está aqui. Aliás, nem se ela quisesse ter trazido, eu deixava. Porque é muito mas no friozinho até que ele quebra um galho. É isso aí. Vamos lá. Próxima pergunta? Solange, será que nós não temos aqui participação dos nossos Vamos dar uma queridos olhada, irmãos que estão nos assistindo? Nós já temos alguma sim, André. Vamos dar uma olhada aqui, peraí. Olha aqui, nós temos, a Maria Fernanda... O João de Maria Filho, lá em cima. Estou falando primeiro. Ah, ok. A Maria Fernanda Cancelheiro manda um forte abraço da Itália para vocês. Ela faz parte daqueles que estão nos assistindo também, graças ao esforço da nossa querida Leila. Além disso, Solange, você falou... tem o João de Maria Filho, nosso querido João. Olá, João. Tudo bem? A Helenice. Helenice Lunelli Mela. Um dia lindo e feliz. Obrigado, Helenice. A Dioneia Regina Fonseca. Abraço a todos. A Maria Fernanda Canciliero, no slide 4, ela diz que acredita que seja uma sensação de liberdade para o espírito, quando nós estávamos aqui no slide número 4. É um comentário que ela faz. E agora no Facebook, Solange, quem que está lá? Nós temos o Humberto Barbosa. Peraí que eu acho que ele já respondeu. O espírito se torna uma nova roupagem e o perispírito, ele faz parte do espírito, mas no nível mais profundo da camada espiritual do ser humano. Humberto, nós perguntamos se vai haver ainda uma ligação do encarnado do desencarnado com os hábitos que ele tinha na vida física, tá bom? Mas muito obrigado pelo seu comentário. A Lisa Tordato Carvalho. Ela faz uma pergunta que é interessante, que nós respondemos essa pergunta, Lisa. Nós fizemos agora, no começo do ano, isso está disponível lá no canal da TV Alvorada Espírita, o nosso canal lá de Campinas, 2 lives em que nós tratamos do tema da cremação também. Cremação e inumação, enterramento, né? Ela quer saber se é errado querer ser cremado, para quem se interessar. É interessante você assistir na segunda live, que está disponível no youtube.com/TV Alvorada Espírita, canal 2. Você vai lá e você vai ver que nós abordamos este tema com bastante propriedade em termos de tempo para poder responder, ok? Muito obrigado pela sua participação. José Antônio Saião, de Sorocaba. Oi, José. Boa tarde, Rádio Boa Nova. O nosso corpo é um empréstimo do nosso espírito, como uma roupa nova, que vai envelhecendo com o passar dos anos. Ainda bem que um dia vou me libertar dessa roupa, o corpo terreno. Isso mesmo. Isso mesmo, Antônio. Todos nós, muito obrigado. Agora, será que quando você se libertar dessa roupa, Antônio, você ainda vai sentir saudade do bifinho, né? Da batatinha, do feijão, daquele gostinho, aquele cheirinho da picanha, de louro no feijão, no tempero com alho, né?
isso tudo, será que nós teremos essa ligação? Foi essa a pergunta, desafio de hoje. Mas nós ainda temos o Facebook, a Leila Bombazar, lá de Salerno. Ei, Leila. Estamos vendo da Itália. Legal. Saudades, queridos. Obrigado, Leila. Um Beijo abraço para grande. todos vocês aí em Salerno e em toda a Itália, que eu sei que você vai traduzindo o que estamos falando para o italiano, para muitos que estão conectados no Facebook de vocês lá. A Sônia Viedo, ela está vendo de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Oi, Sônia. A Nay Araújo e o Ney Cordeiro estão assistindo de Irati, do Paraná. Muito obrigado, queridos. O Antônio Portela Vasconcelos, de Vila Velha, Espírito Legal. Santo. Quanta gente interessada nessas belezas da doutrina espírita. Mas vamos lembrar a nossa pergunta Vamos lá. desafio? Vai Põe em pra frente. gente, Fê. A nossa pergunta desafio que ninguém respondeu ainda. Vamos lá, último slide. Depois da morte, lamentamos não ter mais o bife, a batata frita e o arroz com feijão? Então, escreva pra gente o que você acha. Será que a gente vai ficar triste, a gente vai lamentar? O que vai acontecer? Manda a sua resposta, tá bem? Nós estamos aguardando a sua participação. E agora nós vamos para o slide seguinte. Vamos lá ver o slide número 12, a pergunta, né? 12. O slide 12 da pergunta 312. Já tá lá. Vai lá, Os Solange. espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? Ah, olha que interessante. Kardec tem muitas curiosidades. Até agora nós não falamos sobre sofrimentos, não é? Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que eles experimentaram quando estavam vivos no corpo físico, na última existência. É algo que, eventualmente, todos nós precisaremos pensar. Os espíritos sentem aquela lembrança das coisas ruins que ele passou, pelas provações, pelas angústias, pela doença, aquilo que fez ele sofrer tanto, intubação, né, no hospital, amputação de membro, ou queimadura, ou decepção amorosa, aquela angústia, aquele desejo de fugir das coisas. Tudo isso são sofrimentos. O espírito, quando está do outro lado da vida, ele tem lembrança destes sofrimentos como se ele ainda estivesse aqui na Terra? Vamos ver no slide seguinte a resposta que os espíritos dão a Kardec. Frequentemente, eles a conservam, e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Então, vejam só, olha que interessante. Os espíritos dizem que frequentemente, a mente que está vinculada ao sofrimento conserva esta lembrança do outro lado da vida. Agora, se o espírito tem uma noção do que está acontecendo com ele, que agora ele já está longe do corpo doente, que ele já não tem mais as dificuldades que ele antes tinha, ele vai sentir feliz, porque agora o corpo que ele está vivenciando na experiência espiritual já não tem mais as debilidades do corpo físico, que ficou sepultado, que perdeu a vitalidade. Então, esta dualidade vai fazer com que os espíritos, assim que comecem a percepção do seu real estado, possam se sentir aquinhoados, possam se sentir felicitados por não estarem mais num ambiente como aquele. É como quando você, por exemplo, está passando muito apuro em uma situação de uma viagem, que o navio quebrou, que o avião está com problema, que você teve que passar por uma região desértica, você estava sofrendo muito calor e, por fim, você conseguiu ser resgatado. Você está resgatado agora. Você não esqueceu o calor, o frio, o medo, o pavor, as ameaças. Você continua lembrando, mas agora você fala, graças a Deus. É um alívio. Puxa vida, agora eu já estou seguro, já estou num outro ambiente. Então, isto é importante que nós nos lembremos para analisarmos essas realidades como espíritos indestrutíveis. Mas temos ainda o último nosso slide, a última pergunta, que tem a ver com a nossa pergunta desafio, Solange. Vamos lá. O homem que foi feliz neste mundo lamenta a perda de seus prazeres quando deixa a terra? Então, se o homem que foi sofrido, o homem que passou dificuldades, ele fica com essa recordação, ele também pode ter essa lembrança,
E agora? E o homem que foi aquele feliz? que viveu coisas boas, Poxa positivas, não é? Pôde desfrutar. Eu tinha um carro importado, tinha um jatinho, eu ia para um lado para o outro. Eu podia comer de tudo, eu tinha a felicidade de me divertir. Eu viajava Agora eu estou do outro lado da vida, não tenho mais carro, não tenho mais jatinho, não posso me divertir onde eu queria. Então, será que ele se lamenta de ter perdido tudo isso? Vamos ver a resposta? Agora, essa resposta tem a ver com a pergunta desafio, hein? A pergunta desafio que tem a ver com bife, batata frita, né? O arroz com feijão, ou sorvete, ou chocolate, não é? Então, olha lá. Somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para você, para nós, ficarmos chateados por não termos mais as mesmas facilidades, é preciso que nós pensemos se essas facilidades se harmonizavam com o nosso atraso. Somente os espíritos inferiores lamentam as alegrias materiais que eles não podem mais ter e que eram harmônicas com as suas imperfeições. Então, o cara que jogava, ele vai lamentar o fato de não poder jogar mais. Isso. O cara que era bêbado vai lamentar o fato de não poder beber. Isso. O cara que era viciado em qualquer outro... O mulherengo vai lamentar que ele não vai ter mais as mesmas garotas. Não vai poder fazer as coisas que ele fazia. Somente espíritos inferiores lamentam essas alegrias que eles não podem mais fazer. E que, continua dizendo a resposta, eles vão expiar. Eles estarão sofrendo graças aos sofrimentos que eles acumularam. Então, é algo que nós devemos nos perguntar. Eu estou dependendo dessas volúpias? Eu estou dependendo destas sensações? Quanto é que eu estou me ligando a esses prazeres? Porque se eu estiver muito ligado, quando chegar do outro lado e não puder tê-los, eu vou ficar incomodado. Eu vou procurar sentir uma maneira de ir atrás deles. É o que faz com que muitas entidades que foram ébrias quando encarnados estejam frequentando botecos, estejam buscando companheiros viciados, que bebem para mantê-los bêbados ou retirar das sensações da bebida essas emanações que agora eles não podem mais usar o braço para eles tomarem. E assim com todos os vícios, assim com o sexo, assim com a gula, assim com a comida, assim com as drogas, tudo isto vai gerar nos espíritos inferiores uma ansiedade, uma volúpia para que eles possam ir atrás e ir buscar. Então, por acaso, se você é viciado em carne, se você não aprendeu a ir se libertando do apego a comidas específicas, quando você estiver do outro lado e a sua mente começar a pensar, mas eu quero um bifinho, estou sentindo falta, você vai tentar procurar alguém que esteja comendo. E olha, no livro Missionários da Luz tem uma cena muito interessante, uma obra de André Luiz, que nós já lemos no nosso programa O Espírito da Letra, Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier. André Luiz vai com o mentor Alexandre a uma casa de uma família e quando eles chegam na casa, eles estão na hora do almoço, a família está sentada à mesa e ele percebe no fogão 4 entidades sugando o vapor das panelas, inalando o princípio químico que se degrada quando um alimento é fervido e que vai para o plano vibratório e eles estão respirando como se eles estivessem comendo a comida através da respiração. Então, você vê que é uma busca, uma dependência mental que para que eles se sintam abastecidos, eles tentam fazer isto. Não é que eles vão se alimentar com isto, mas a ideia é que, respirando o odor da comida, eles estarão sentindo o prazer que eles tinham quando eles estavam na Terra. E então, interessante. E agora, e os espíritos elevados? É o final da resposta. No mesmo slide. Parte da Fernandinha, por favor. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, você não tem mais o bife, não tem mais o churrasco, não tem mais a cerveja, mas se você é um espírito elevado, procurar as felicidades indestrutíveis, procurar as sensações elevadíssimas, a beleza do plano superior,
é 1000 vezes preferível a ficar procurando uma tampinha de garrafa, a ficar procurando um garfo e uma faca para pegar um pedaço de carne, a ficar tentando extrair das substâncias que agora você não pode mais beber ou comer os princípios ativos para você ter aquele barato. Não. Espíritos elevados procuram coisas elevadas. Por isso é importante que nós nos elevemos como espíritos encarnados. Porque quando chegarmos do outro lado, nós teremos mais facilidade de nos adaptarmos àquela nova situação. Ao invés de ficarmos cultivando a nossa mente aqueles sentimentos de apego às coisas que agora já não são mais possíveis. É isso mesmo. Não é? E então, aí, o nosso agora bife, chegamos batata frita. ao bife e batata frita. Já entendemos. Temos participações aqui, André. Vamos ver. Vamos dar uma olhada, peraí. Olha aqui, a Luísa Tordato. Obrigado, André e Solange. Vou assistir. Ela falou da cremação. Então, vai lá, viu, Luísa? Obrigado por você ter respondido. A Sônia Viedo, assistindo pela primeira vez de São Gabriel. Vem aqui mais vezes, viu, Sônia? É um prazer muito grande contar com o povo de São Gabriel, do Rio Grande do Sul. Agora temos o WhatsApp, Solange. Temos a Reginaldo Dupi. Deus abençoe a todos. Ele nos mandou a mensagem. Agora do Face. Luiz Carlos Veiga. Oi, amigos. Como posso saber se um parente desencarnado está ao meu lado? Ah, é boa pergunta essa, não é? Se você estiver com a sintonia positiva, talvez você sinta alguma vibração que faça você se lembrar. Não é que você vai atrair todos os parentes para você, mas às vezes quando você está distraído e você de repente pensa em alguém, é porque esse alguém está por perto. Preste atenção nesse detalhe, tá bom? A Marilza Fretes, ela já responde. Depende da evolução de cada um. Aquela vontade, né? Do bife, não é? Do bife, Isso batata mesmo. frita. Se é um espírito inferior, né, Solange? Vai querer. Depende da evolução de cada um. Mas creio que sim. Ela está dizendo que ela acha que ela vai sentir uma saudadezinha do feijão e da batata frita. Isso. A gente talvez Isso também aí, sinta, Marilza. não é mesmo, Marisa? O Nelson Oliveira. Bem, depois da morte física, dependendo da nossa avareza e apego, podemos ter ou sentir a falta. É verdade. Isso prende muitos espíritos não a serem escravizados, mas eles mesmos se prendem. Eles mesmos ficam aqui orbitando a esfera dos encarnados, procurando aquelas emoções que eles tinham antes e que não podem ter. Seja a avareza, seja a glutonaria, seja o vício da bebida, da droga. Isso faz com que eles fiquem querendo repetir estas coisas, atuando sobre os encarnados e induzindo, sugerindo, instigando a que o encarnado faça aquilo que ele quer fazer. Temos mais aqui. A Cida Raff diz que já estou trabalhando para me desprender das coisas materiais. Muito bem, Cida. Parabéns. A Rita Soares de São Paulo. No meu caso, se desencarnasse agora, iria sentir falta da comida, pois estou numa luta grande contra a ansiedade que me causa excessos alimentares. É, Rita. Isso nós mesmo. todos Muita vamos força, Rita. Nós vamos enfrentar essas lutas. E é melhor que a gente já as comece aqui, no plano físico, porque será mais fácil quando chegarmos do outro lado. E isso produzirá um corpo melhor, um estado de ânimo muito mais rico para você encarnada e para quando você chegar do outro lado, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Temos também a Silvia Helena, de Goiandira, Goiás. Ela faz uma pergunta a respeito de doação de órgãos. Isso, eu também recomendaria a você, Silvia, que entrasse na nossa live, lá no canal do YouTube, da TV Alvorada Espírita, na live número 2, a live do dia 1º de janeiro deste ano 2020. Nós tratamos sobre a questão de doação de órgãos também lá. O Carlos Viana já responde dizendo: depende do nosso grau de apego, sentiremos mais ou menos falta dos prazeres terrenos. Muito bem, Carlos muito Viana, bem, Campo Carlos. Grande. Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí temos o Reginaldo Dupi. Respondendo, os espíritos, muitos se lembram que usavam... o André, no livro Nosso Lar, fala do tráfico da carne. Exatamente isso, Reginaldo. Isso Nós aí. precisamos nos libertar dessas coisas. E precisamos nos libertar agora do Infelizmente, nosso nosso celular, tempo. Opa. porque estamos no fim do programa. Isso, tem mais participações, mas não vai dar pra gente A comentar. Fernandinha é cruel, ela fica lá, só tem um, vamos acabar. Mas a gente agradece a participação de vocês. E estamos com as perguntas aqui, depois a gente pode comentar. É. Nos vemos na próxima edição. Não esquece do
gorrinho, hein? É, isso mesmo. Na próxima edição, do nosso Espiritismo Sem Mistério. Até lá. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.